Olá, bem-vindo ao Minuto de Terapia, um podcast que não é terapia, mas pode ser muito terapêutico. Eu sou Cibele Lopes, sou psicóloga e no episódio de hoje eu quero falar sobre quem é você. Quais são as suas principais características que compõem o seu perfil comportamental? E mais, te ensinar a identificar os perfis das pessoas com quem você mais convive. Todos nós somos, claro, únicos, singulares e possuímos uma combinação de características que nos tornam nós mesmos, certo? Mas você já parou para observar que se observarmos bem uns aos outros, nós podemos notar certos padrões que podem dar um tom parecido entre o jeitinho de ser de cada um de nós? Esses padrões se constituem ao longo da nossa história, de acordo com algumas variáveis, como o nosso temperamento, que é um fator inato, ou seja, nasce conosco, tem a ver com hereditariedade, aspectos genéticos, e é um fator interno na formação da nossa personalidade, e também de acordo com o ambiente, que compõe esse fator externo da personalidade. São as nossas interações com o ambiente, ou seja, as experiências que vivenciamos. E a partir daí, vamos construindo não só a nossa forma de enxergar o mundo, as pessoas e a nós mesmos, mas também os nossos padrões de interação com esse universo que nos cerca. Nós vamos delineando o nosso perfil comportamental, que nada mais é do que o nosso jeito de ser, um verdadeiro cartão de visitas comportamental. Com base na metodologia para delinear esses perfis comportamentais desenvolvidas pelo psicólogo americano Marston, foi possível agrupar essas características em 4 dimensões de comportamento, 4 perfis comportamentais. São a dominância, influência, estabilidade ou serenidade e conformidade ou cautela. É importante enfatizar que não há um perfil melhor ou pior, tampouco um certo ou errado, e que embora o nosso perfil, por ter se tornado ao longo da vida o nosso padrão comportamental, por ser relativamente estável e permanente, pode e precisa às vezes ser bem trabalhado, de modo que nós possamos aprender a nos beneficiar, bem como beneficiar as nossas relações mesmo, equalizando comportamentos entre esses 4 perfis que eu vou citar logo mais. Por outro lado, viver de maneira completamente contrária ao seu perfil comportamental possivelmente irá contribuir para um aumento significativo do seu nível de estresse, uma vez que o seu perfil comportamental faz parte da sua natureza. Uma dica: para você tirar maior proveito desse material, eu sugiro que você ouça sobre os perfis pensando primeiramente sobre qual é o seu perfil comportamental, mas que em seguida você já reflita um pouco sobre quais são os perfis das pessoas mais próximas a você e como é que se dá a interação complexa entre vocês. Afinal, imagine como é que podem ser as relações se você puder compreender melhor os padrões de comportamento do outro além dos seus próprios. No mínimo, você terá uma chance muito maior de construir relações mais satisfatórias, alinhar melhor as suas expectativas e até mesmo as suas necessidades. Pense como é que seria se, já entendendo melhor o perfil de uma pessoa com quem você está começando um relacionamento amoroso, você realmente pudesse delinear melhor o que você espera, o que o outro espera, o que é possível esperar, e aprender a lidar com aquele chefe cascadura ou com aquele colega de trabalho com quem você precisa conviver, mas que age de maneira muito diferente da sua. Então agora eu vou te apresentar esses 4 perfis comportamentais e as suas principais características. A primeira dimensão de comportamento que eu vou abordar é a dominância. A dominância indica sobre como você lida com problemas, com desafios. Alguém que tem ao longo da vida desenvolvido a preferência comportamental pela dominância, a pessoa dominante, é aquela que deseja chegar em primeiro lugar. É mais competitiva, é mais autoconfiante, bastante orientada para metas e resultados. É alguém que naturalmente tende a se destacar, seja pelo seu tom de voz mais grave, mais firme, seja pelas opiniões diretas, sem muito rodeio. Sabe aquela pessoa que pode soar um tanto quanto intimidadora mesmo sem querer? Em geral não é tímida, é intensa e tende a enfrentar desafios com mais disposição e determinação. A pessoa dominante tem sede de poder e geralmente chega lá,
Afinal de contas, ousadia é o seu sobrenome e o que ajuda nessa escalada é justamente a sua força para a ação, a sua agressividade, a sua força motriz. Muitos têm sede para empreender, afinal de contas, riscos são com elas mesmas. O dominante que não trabalha bem em suas outras esferas de comportamento, justamente por ter um temperamento com menor amabilidade, pode se tornar alguém visto como arrogante, pretensioso, talvez um pouco frio, impaciente, intolerante. Afinal, o relacionamento pessoal não é bem o seu foco. E aí, você se identifica como alguém dominante? Você conhece alguém assim? Uma segunda esfera do comportamento é a influência. E a influência indica muito sobre como você lida com pessoas. Alguém que tem a influência como seu cartão de visitas comportamental é alguém que também se faz notar, mas por motivos bem diferentes do dominante. O influente se destaca pelo seu carisma, pelo seu tom de voz, que também pode ser mais elevado, mais marcante. Muitos, pela sua gargalhada, afinal, tende a ser alguém mais otimista, mais alegre, e até mesmo pelo seu estilo visual, que tende a chamar a atenção. São pessoas que buscam relacionamento interpessoal. Elas amam pessoas, adoram trocar e vivem bem o presente. Afeto é a sua linguagem principal e elas geralmente fazem amizade com muita facilidade. Sabe aquela pessoa que na fila da padaria, na fila do supermercado, está ali sempre conversando, falando sobre amenidades, porque afinal de contas falar é fácil, é fluido, sem muito filtro. O influente age no ambiente através justamente da sua capacidade de se relacionar com o outro. Eles são ótimos comunicadores, são altamente criativos, e a pessoa com alta influência no perfil comportamental busca reconhecimento e tende a temer bastante a rejeição. No entanto, quando o influente não desenvolve suas outras esferas de comportamento, ele pode ter muita dificuldade com regras, com prazos, com planejamento. Pode ser alguém bastante impulsivo, sua espontaneidade pode levá-lo a ter atitudes por vezes impensadas, sem muito filtro crítico, e até mesmo ter dificuldades em ser mais realista, mais pé no chão. Eu te apresento agora uma outra dimensão de comportamento, chamada de estabilidade ou serenidade. E ela indica muito sobre como você lida com mudanças, como você estabelece seu ritmo. Uma pessoa tida como estável ou serena, como o próprio nome sugere, tende a ser mais calma, mais tranquila. Diferente dos dominantes e dos influentes, o sereno não se destaca entre os demais por motivos óbvios. Ele é muito mais discreto, de fala menos intensa. Assim como o influente, ele tem foco nos relacionamentos, mas não com os mesmos objetivos. O sereno busca harmonia através da sua maneira de se relacionar, mas principalmente busca segurança. Ou seja, o sereno ou o estável paga para não brigar. Ele precisa da segurança que somente a estabilidade das situações e de algumas relações pode proporcionar. A pessoa com alta estabilidade no perfil comportamental é alguém que, embora muitas vezes seja mais introvertida, mais reservada, discreta, possui alta capacidade de empatia, uma maior sensibilidade, olhar social muito apurado, se importa com o outro, tende a se sacrificar em prol do bem comum, além de um grande senso de cooperação e trabalho em equipe. Contudo, se o sereno, bem como os outros perfis comportamentais, não desenvolve melhor as suas outras dimensões de comportamento, pode se tornar aquela pessoa muito passiva, insegura demais, até mesmo acomodada, se sentindo estagnada, sempre ali diante de sua necessidade de estabilidade, de previsibilidade das coisas. Então pode ter maiores dificuldades em tomar decisões ou executar mudanças mais imediatas. Além de, para evitar confronto, conflitos, ter muita dificuldade em dizer não. E por último, a nossa quarta dimensão, nosso quarto perfil de comportamento, a conformidade ou a cautela, que indica muito sobre como você lida com regras, com procedimentos estabelecidos por outros, com autoridade. A pessoa com preferência comportamental pela conformidade ou pela cautela
tende a ser mais organizada, mais analítica, uma ótima planejadora, bastante atenta a detalhes, é voltada para a qualidade das coisas. E completamente diferente da dominante, prefere o planejamento à ação pura. O seu lema é: se não for para fazer bem feito, prefiro não fazer, bem contrário do dominante. E de maneira também oposta ao dominante, que possui essa atuação mais agressiva, a pessoa cautelosa, que age em conformidade, ela tende a ter uma atuação mais esquiva das situações. Uma das suas principais características é o perfeccionismo, a busca pelo conhecimento e um certo grau de ceticismo e racionalismo. Elas são naturalmente pessoas mais introspectivas, né? Então, numa roda de conversa, a pessoa cautelosa certamente não se destaca como o dominante e o influente, porque ela prefere observar mais e falar menos. Ela funciona primeiro pensando e depois falando ou agindo. Isso pode afetar suas relações, essa sua postura até mais esquiva, se ela não buscar desenvolver habilidades nas outras dimensões de comportamento. Porque ela pode se mostrar uma pessoa muito séria, pragmática, objetiva demais, por vezes um tanto quanto fria até. O seu alto grau de perfeccionismo, de preciosismo e a sua dificuldade em lidar com erros, com improvisos, com críticas, pode lhe custar a agilidade de execução das coisas e até mesmo seu senso de satisfação pessoal. Bom, então agora eu te convido a refletir sobre qual é o seu perfil comportamental padrão. Quem é você? Dominante, influente, sereno, cauteloso? Essas informações podem ser valiosas para você se relacionar melhor, para te ajudar a se comunicar melhor com pessoas de diferentes perfis, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, e até mesmo compreender por que algumas pessoas agem de maneira tão diferente da sua. E lembrando que viver de maneira muito contrária ao seu próprio estilo de comportamento pode e possivelmente irá impactar diretamente na sua qualidade de vida e vai aumentar o seu nível de estresse, embora seja possível e até recomendável que em algumas situações você procure adaptar melhor os seus comportamentos a outros estilos comportamentais, principalmente quando você convive em contextos com pessoas muito diferentes. Bom, embora eu tenha desenvolvido esse material para servir ao menos como um mapa ou uma bússola para te ajudar nos relacionamentos interpessoais, eu reforço aqui que ele não substitui nenhum processo de psicoterapia ou qualquer instrumento de avaliação comportamental. Mas eu espero que ele realmente possa te ajudar e fazer alguma diferença para melhor nas suas relações. E se fez algum sentido para você, eu te convido a conhecer o meu Instagram, @minutodeterapia, onde eu discorro mais sobre inteligência emocional e relacionamentos. E espero que você curta e compartilhe com quem também pode se beneficiar disso. Um beijo e até a próxima!